Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa história de reconstrução que, nossa, parece até de filme. Tem liderança sob pressão, intriga política, um projeto de engenharia que parecia impossível. A gente está falando do livro de Neemias. As fontes que temos em mãos são basicamente introduções e esboços de várias bíblias de estudo, então nossa missão aqui é destilar o que elas nos dizem. Ok, vamos lá. Quem era esse tal de Neemias? Por que um muro em ruínas em Jerusalém era um problema tão grande? E talvez o principal, né? O que essa história antiga tem a nos dizer hoje sobre reconstruir algo do zero? É uma ótima forma de colocar. Porque, sabe, à primeira vista parece só uma história sobre um projeto de construção. Sim, um grande canteiro de obras. Exato. Mas o que é fascinante, e todas as nossas fontes ressaltam isso, é como a reconstrução física da cidade é só o palco. O drama mesmo, o drama maior, é a reconstrução espiritual e social de um povo. O livro, no fundo, não é sobre tijolos e argamassa, é sobre restaurar uma identidade que estava, assim, em frangalhos. Ah, isso muda tudo. Então, para a gente entender essa história, a gente precisa primeiro sacar o homem e a época dele. De onde vem esse livro? Quem era Neemias, afinal? Lendo o material, uma coisa que salta aos olhos é que, originalmente, Esdras e Neemias eram um livro só. Era uma única obra. E a tradição judaica, segundo as fontes, aponta que foi Esdras que compilou tudo. Ele usou vários documentos, inclusive o que parece ser tipo o diário pessoal do próprio Neemias. Exatamente. E essa parte do diário é crucial. É por isso que em muitos momentos a gente ouve a voz do próprio Neemias, sabe? Em primeira pessoa. Dá um tom muito pessoal, né? Muito. Dá uma carga emocional, uma urgência que um simples relatório histórico não teria. E o contexto geopolítico é fundamental para entender essa urgência toda. Não estamos num conto de fadas, né? Estamos no auge do Império Persa, por volta de 430, 400 a.C. Neemias não é um profeta, não é um rei. Ele é um alto funcionário do governo persa. Ele é o copeiro do rei Artaxerxes. E copeiro do rei não é só o cara que serviu o vinho, né? As fontes dão a entender que era uma posição de muito poder. E principalmente de uma confiança absurda. Totalmente. Pensa bem, ele era a última pessoa a manusear a bebida do rei. A vida do homem mais poderoso do mundo estava nas mãos dele. Literalmente. Então ele tinha acesso, tinha influência. E ele usa essa influência. A cronologia é bem clara. Ele chega a Jerusalém em 445 a.C., uns 13 anos depois do sacerdote Esdras. O público para quem ele escreve são os judeus que voltaram do exílio na Babilônia. Imagino que era uma comunidade bem fragilizada. Pense neles como refugiados tentando se reerguer na sua própria terra, mas encontrando tudo destruído. A missão de Neemias, autorizada pelo rei persa, era específica: reconstruir os muros de Jerusalém. Isso não era só estética. Um muro significava segurança, status e, acima de tudo, a demarcação de uma identidade. Lendo as fontes, o que me chama a atenção é que o livro poderia ser só isso, um relatório de engenharia. Dia 1, fundações. Dia 10, ataque inimigo. Mas tem algo muito maior acontecendo. Uma ideia que costura tudo, né? É exatamente esse o ponto. A grande sacada de todas as fontes é a mesma. A história mostra que Deus não age com mágica. Ele usa pessoas de carne e osso. Com seus medos, sua coragem. Isso, como Neemias, para fazer o plano acontecer. O projeto do muro é, na verdade, um laboratório para a gente ver essa dinâmica em ação. E essa ideia se desenrola em dois focos bem distintos, que basicamente dividem um livro ao meio. Certo. É como uma peça em 2 atos. Qual seria o primeiro? O primeiro ato, que vai dos capítulos 1 a 7, é a reconstrução do muro. É a parte da ação, do suspense, do conflito. Ah, que todo mundo lembra. É, a história do líder visionário que supera obstáculos incríveis. O muro era vital. Sem ele, Jerusalém era só um amontoado de casas vulneráveis, não uma cidade de verdade, o centro de uma nação. Ok. Então o muro está de pé, em tempo recorde, contra todas as probabilidades. Fim da história, certo. Mas as fontes indicam que isso é, na verdade, só o intervalo da peça.
O que acontece quando o desafio físico termina e o desafio humano começa. Aí a gente entra no segundo ato, dos capítulos 7 a 13, e a questão central aqui é: o muro protege um povo, mas o que une um povo? Boa pergunta. O foco muda da construção para a constituição. É a reconstituição da comunidade no seu relacionamento com Deus, com base na aliança. A gente vê a leitura pública da lei, confissão dos pecados, festas religiosas sendo retomadas, e além disso, as fontes listam outros temas que permeiam tudo. A importância da oração, a proteção divina contra os inimigos, e num contraste bem forte, a teimosia, a fragilidade do povo, que sempre parece escorregar de volta para os mesmos erros. É aqui que fica realmente interessante. Vamos detalhar essa estrutura de 2 atos, porque a narrativa é muito bem construída. O ato 1, a reconstrução, começa com Neemias ainda na Pérsia, super confortável no palácio. Exato. Ele recebe um relatório de que Jerusalém está em ruínas, muros derrubados, portões queimados, e a reação dele é visceral. Ele não ignora, né? De jeito nenhum. Ele chora, jejua e ora por meses. A oração dele, que está no capítulo 1, é uma aula de liderança. Ele começa confessando os pecados do povo, se incluindo neles, e depois lembra a Deus de suas promessas. Só então ele age. E a ação dele é ousada. Ele vai direto ao rei Artaxerxes, o homem mais poderoso do mundo, e não só pede uma licença, ele pede cartas de salvo-conduto e basicamente um patrocínio estatal, madeira da floresta real para as obras. E o rei concede tudo, o que o próprio Neemias atribui à boa mão de Deus sobre ele. Ele viaja para Jerusalém e faz aquela famosa inspeção noturna, sozinho, em segredo, para avaliar a dimensão do desastre antes de anunciar o plano. E no momento em que ele anuncia, vamos reconstruir o muro, a oposição aparece. É imediato. Instantâneo. As fontes destacam 3 antagonistas principais, Sambalate, Tobias e Gesem. E eles não são vilões de desenho animado, são líderes políticos de regiões vizinhas que viam uma Jerusalém forte como uma ameaça. Aos interesses deles. Exato. Primeiro eles zombam. Quando a zombaria não funciona e o muro começa a subir, eles partem para conspiração e ameaças de ataque militar. E a resposta de Neemias a isso é o que eu acho genial. Ele não para a obra, ele adapta. Ele arma metade dos trabalhadores enquanto a outra metade constrói. Para e visualiza essa cena. É extraordinário. É muito forte. Uma mão segurando a espada, a outra a colher de pedreiro. É a definição de fé e pragmatismo trabalhando juntos sob pressão extrema. Ele diz ao povo: nosso Deus lutará por nós, mas ao mesmo tempo ele posiciona guardas, cria um sistema de alarme. Oração e planejamento estratégico. Lado a lado. Sabe o que me parece incrível aqui? Em meio a essa pressão toda, com inimigos externos, um prazo apertado, surge uma crise interna no capítulo 5. E o que Neemias faz é impensável para um gerente de projetos moderno. Sim, ele descobre que os nobres e os ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros abusivos, tomando seus filhos como escravos para pagar dívidas. E ele para tudo. Em qualquer projeto moderno, com um prazo absurdo, parar tudo para resolver uma crise de RH seria loucura, o líder seria demitido. Mas Neemias para a construção do muro, ele para a missão principal dele para resolver essa questão de justiça social. Isso nos diz que, para ele, o caráter do povo que viveria dentro dos muros era mais importante que os próprios muros. Exatamente. De que adiantaria ter uma cidade segura por fora se ela estivesse podre por dentro? Ele confronta os nobres publicamente e os faz devolver tudo. É um momento muito poderoso. E depois de resolver a crise interna, a oposição externa ataca pessoalmente. Tentam atraí-lo para uma armadilha, uma reunião fora da cidade para matá-lo. E a resposta dele é clássica: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Adoro essa frase. Eles espalham fake news, dizendo que ele quer se rebelar contra a Pérsia. Contratam até um falso profeta para intimidá-lo, para fazê-lo se esconder no templo, o que o desmoralizaria. Ele não cai em nada disso.
E o clímax do primeiro ato é que, apesar de tudo, o muro é concluído em impressionantes 52 dias. 52 dias. É um feito de engenharia e logística inacreditável. E com isso, o cenário está pronto para o ato 2. O hardware está instalado, por assim dizer. Boa analogia. Agora era preciso instalar o software. Exatamente. E as reformas do ato 2 não são só itens numa lista. São eventos carregados de tensão, de emoção. A primeira coisa é resolver o problema da cidade vazia. O muro está pronto, mas Jerusalém é uma cidade fantasma. Não adianta nada ter um muro protegendo ninguém. Pois é. Então eles organizam um censo e usam um sistema de sorteio para que 1 em cada 10 famílias se mude para dentro da cidade. Estão literalmente repovoando sua capital. E aí vem um dos momentos mais emocionantes, no capítulo 8. A leitura da lei. Sim, o povo se reúne e Esdras, o sacerdote, sobe numa plataforma de madeira e lê o livro da lei. Para muitos ali, era a primeira vez que ouviam aquelas palavras. Nossa, imagina o impacto. Pense numa geração inteira que cresceu no exílio, desconectada de suas raízes. E agora está ouvindo as histórias de sua origem, suas leis, sua aliança. A reação é um choro coletivo, arrependimento e redescoberta. E Neemias precisa intervir e dizer a eles para não chorarem, mas para celebrarem, porque aquele era um dia santo. E eles celebram a festa dos tabernáculos. O que era exatamente essa festa? Pense nela como um festival anual para relembrar a jornada no deserto depois da saída do Egito. As famílias construiriam cabanas temporárias e moravam nelas por uma semana. Ah, que interessante. Era uma forma de reconectar o povo com sua história de dependência de Deus e de libertação. As fontes dizem que essa festa não era celebrada daquela forma há séculos. Trazê-la de volta era como reiniciar a memória cultural e espiritual da nação. E essa celebração toda leva a uma confissão de pecados em massa e a renovação formal da aliança. Eles assinam um documento se comprometendo a seguir a lei, a sustentar o templo, os sacerdotes, a guardar o sábado. Parece um final feliz, sabe? Um recomeço perfeito. Pareceria. Mas o livro não termina aí. Neemias volta para a Pérsia por um tempo. Ah, é? Anos depois, ele retorna a Jerusalém e encontra um cenário desolador. O compromisso do povo durou pouco. E é aqui que a gente vê o outro lado de Neemias. Ele não é mais só o herói construtor. Agora ele é o reformador impopular, lutando para que o projeto não morra na praia. Então, depois de toda a euforia, a realidade bate à porta. O muro está pronto, mas os velhos hábitos continuam. Exatamente. Ele encontra Tobias, um de seus principais inimigos, morando num quarto dentro do templo. Não acredito. O dízimo para os levitas, os assistentes do templo, não estava sendo pago. Então eles tiveram que abandonar seus postos para trabalhar no campo. O comércio corria solto no sábado, que deveria ser um dia de descanso. E o que para ele era o problema mais grave, muitos tinham se casado com mulheres de povos estrangeiros, o que ele via como uma repetição do erro que levou ao exílio. E a reação dele é intensa. As fontes descrevem que ele age com uma firmeza que hoje nos pareceria até violenta. Sim, ele expulsa Tobias, briga com os nobres, fecha os portões da cidade no sábado e confronta os homens casados com estrangeiras. Ela é implacável nessa fase. Totalmente. Ele está lutando contra a entropia social e espiritual. Ele vê o projeto de nação se desfazendo e age de forma drástica para corrigir o curso. É uma imagem bem diferente do diplomata cuidadoso que negociou com o rei persa. Mostra a paixão e a frustração dele. Então, juntando tudo isso, o que essa narrativa, com seus dois atos tão distintos, nos diz sobre Neemias como pessoa, como líder? Ela nos mostra um líder multifacetado. As fontes apontam essa mistura de estilos no livro, né? É um diário pessoal, mas também tem registros governamentais, listas de genealogias, inventários. Essa combinação de narrativa heróica com um material documental meio burocrático torna a história muito vívida. A gente vê as duas facetas. Sim, vemos tanto o grande líder que inspira o povo a fazer o impossível, quanto o administrador meticuloso preocupado com as porções de comida dos guardas e com as finanças do templo. Ele é um homem de oração profunda, mas também um planejador super pragmático.
Ele é a força motriz de tudo. Resumindo os pontos principais, então. A análise das nossas fontes mostra que o livro de Neemias é muito mais do que a crônica da construção de um muro. É sobre a restauração de uma comunidade traumatizada. Uhum. A gente viu o contexto lá no Império Persa, a autoria que mistura a voz de Neemias com a edição de Esdras, e essa estrutura dramática em 2 atos. Primeiro, a reconstrução física, cheia de ação, e depois a renovação espiritual, que é um trabalho mais lento e talvez até mais difícil. Perfeito. A história de Neemias é, no fundo, sobre como uma comunidade se redefine no momento de crise. A reconstrução física foi só o primeiro passo, o mais visível, o mais urgente. O verdadeiro desafio e o foco da segunda metade do livro foi reconstruir a identidade, o propósito e o compromisso espiritual do povo. O muro era o corpo, a aliança renovada era a alma. Sem o segundo, o primeiro era só uma pilha de pedras. Uma ótima síntese. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, não é? Sim. As reformas mais duras de Neemias, especialmente sobre a exclusão de estrangeiros e o fim dos casamentos mistos, foram vistas por ele como medidas de sobrevivência, essenciais para preservar a identidade única do povo de Israel naquela época, para evitar que eles se diluíssem nas culturas ao redor. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Como uma cultura ou uma comunidade pode manter sua identidade e seus valores fundamentais enquanto vive e interage num mundo cada vez mais conectado e diverso? Onde está o equilíbrio entre preservação e isolamento?